Vamos falar sobre como ser batizado com o Espírito Santo, né, irmãos? A paz do Senhor Jesus para todos. Estou um pouquinho sumido do canal, mas vou voltar a gravar um pouquinho. Deus, ele me agraciou com a dádiva de ser batizado com o Espírito Santo. Depois que eu me batizei nas águas, em setembro de 2011, eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, gente, com jejum, com oração. Eu subia monte, fazia propósito, campanhas que só eu e o Senhor e algumas pessoas mais próximas a mim sabia que eu estava fazendo. E no decorrer dos cultos, Deus ele usava pessoas para vir até a mim ministrar, o batismo com o Espírito Santo. Mas devido à vergonha, à timidez, eu não deixava se concretizar. Quando a glória de Deus, o poder de Deus se manifestava, eu não dava vazão. Eu me retia, eu prendia meus braços por vergonha, essa é a realidade. Eu recebi um comentário esses dias de uma pessoa falando sobre essa questão da vergonha. E eu falei para ela, ora e pede a Deus para tirar a vergonha, não tem outro caminho. A gente precisa tirar, arrancar. A palavra diz o quê? Que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas quando fala que os tímidos, não é que, eu sou tímido, então não vou entrar no céu. Não é isso, mas é quando você deixa a sua timidez te impedir de avançar, de prosseguir no reino. Quando você deixa a sua timidez impedir você de pregar o evangelho, impedir você de ser usado nos dons, impedir você de fazer a obra do Senhor. Entendeu? Então, gente, estou aqui, preparando o almoço. Vou cortar aqui essa cenoura, esses legumes aqui, com a glória de Deus. Enquanto isso, a gente vai falando e ministrando o que Deus tem mandado dizer, tá? E durante muito tempo eu fiquei nessa, de quase ser batizado com o Espírito Santo. Como eu já falei em outros vídeos, uma das coisas também que me impedia era o motivo. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo para falar em línguas, para dizer que eu era batizado, para poder chegar, porque eu achava fascinante a pessoa falar em línguas, eu achava fascinante a pessoa ser usada nos dons de revelação. Quando eu descobri, até então eu não sabia de nada disso, e na minha igreja era uma assembleia tradicional, algumas pessoas podem conhecer, que é o Ministério de Madureira, uma assembleia bastante famosa. Eu era de uma subcongregação, de uma igrejinha que fazia parte de uma igreja do Ministério de Madureira. Então, ali, essa igrejinha era num terraço e quase não tinha esses moveres, Mas, de repente, começou a vir gente de fora, que era muito usada na revelação, na profecia. E eu falava, caramba, essas pessoas estão revelando a vida das pessoas, essas pessoas estão revelando o futuro. E pessoas revelavam coisas para minha mãe, que de fato era verdade. Então eu fiquei impressionada. E eu descobri que depois que a pessoa era batizada com o Espírito Santo, ela estava apta para pregar o Evangelho e para receber dons espirituais, receber poder, para poder ser testemunha de Jesus. E há pouco tempo agora eu fui descobrir também que profetas de ofício, gente, já nascem profeta, tá? Profetas de ofício, que é diferente do dom de profetizar, já nasce sendo profeta. Por isso que tem gente que, desde pequeno eu vejo coisa, desde pequeno não sei o que. Isso eu confundia, porque eu falava assim, se os dons vêm com o batismo com o Espírito, por que tem gente que já tem dom pequenininho? Porque é profeta de ofício, Por isso que tem gente lá do outro lado, que quando chega lá eles falam, tem que desenvolver, Você é médium, você tem uma sensibilidade, precisa desenvolver. Por quê? Porque já é profeta de ofício. Só que Satanás, ele enxerga o que Deus tem na tua vida, então ele quer te tomar para ele antes do tempo. Mas voltando ao assunto do batismo, eu queria não era nem para me mostrar, para me autopromover, mas eu queria para o meu ego, Então meu batismo ele demorou muito para acontecer. Um belo dia, gente, eu fui convidado para um congresso de dança, Congresso de dança numa igreja batista. Como eu era da assembleia,
né, eu já fui cheio de preconceito, falando Igreja Batista, meu Deus do céu. Só que era uma batista renovada, né? Ela ficava próximo, né, ao meu bairro, era a Igreja Batista renovada na visão da multiplicação. E lá eles acreditavam, né, nos dons espirituais, né? Havia pessoas com dons espirituais lá dentro, batizadas com o Espírito Santo e tudo mais. E nesse dia eu havia feito um propósito com o Senhor, onde eu conto tudo na minha apostila. Tá? Se você quer receber essa apostila, aqui embaixo na descrição vai ter o link com o meu número de WhatsApp. Você vai chegar lá e vai pedir a apostila para a glória de Deus, tá, gente? Eu fiz um propósito com algumas pessoas, né? E Deus, ele pela misericórdia, ele veio com a glória dele. Eu sentia muita presença de Deus nesse culto, porém eu me retia novamente. Até que então eu tive uma ideia, né? Eu creio que já era o Espírito Santo trabalhando e eu falei, Senhor, se o Senhor quiser me batizar hoje, o Senhor vai pegar uma dessas pessoas que está indo mover e vai trazer até a mim. E ali eu fechei meus olhos, eu estava tremendo muito. E essas pessoas vinham pertinho de mim, mas nada. Falei, bom, se elas não vieram, Deus não quer me batizar hoje. Mas ao mesmo tempo ficava, se Deus não quer me batizar, o porquê que... né, por que essas pessoas... Por que eu estou sentindo essa presença ainda? Por que eu estou me tremendo todo? Já que ele não quer me batizar, então para a presença, para o poder, né? Mas não, aquele poder continuava. De maneira, irmãos, que para mim era muito difícil para eu ficar, né? Para eu me controlar. Estava sendo muito complicado, estava sendo muito difícil de eu me controlar. Aquele poder. Aí a gente resolveu tirar foto. Fomos tirar foto e eu não consegui me concentrar na foto, porque a atmosfera era tamanha. Era algo incontrolável de verdade, incontrolável. E uma das pessoas, dos jovens que estava no Mover, né? Depois eu criei amizade com ele, glória a Deus pela vida dele. Até hoje, né? A gente não mantém, assim, um certo contato. O Isaac. E ele veio na minha direção. Eu falei, meu Deus, ele está vindo até mim. Foi o que eu orei ao Senhor. Ele me pôs a mão sobre mim, falou, seja sensível ao toque do Espírito Santo. Soprou. Quando ele soprou, meu irmão, minha força foi embora. Eu voei no chão. Isso que eu voei no chão, eu falei, meu Deus do céu. Porque na minha igreja, não era de costume ninguém cair. Né? E pelo que eu ouvia falar, quando caíam, eles queriam que a pessoa levantasse contando o que viu. Ou seja, eu não podia cair sem ver nada. Eu tinha que cair, ser arrebatado, ver alguma coisa e voltar contando o que vi. E ali eu não tinha tido visão. Eu caí porque o poder de Deus foi tão grande que o meu corpo não aguentou. Mas enfim, ali, irmão, Deus ele me deu uma palavra, né? Vamos dizer assim, deu uma... Não vou dizer uma palavra, mas... Como é que eu posso explicar para vocês? Um discernimento de que ali, naquele momento, eu havia sido batizado com o Espírito Santo e de que ali eu havia recebido o dom de línguas. Porém, mais uma vez, a timidez tomou conta, por eu estar no chão, eu não falei nas línguas. Eu não falei em línguas naquele momento. Mas eu já sabia, eu tinha certeza dentro de mim que eu já havia recebido as línguas, eu só não falei. Dali em diante eu comecei uma nova busca. Eu falei, amém, Senhor, eu fui batizado com o Espírito Santo, agora eu quero falar em línguas. E foi um outro processo para vencer a timidez, para poder falar em línguas. Até que num culto, um culto bem pentecostal, no meio do corinho do fogo, né, corinho de fogo, eu falei em outras línguas, com a glória de Deus. E um pouquinho mais à frente eu fui tomado no mover do Espírito, que até então eu não era tomado no mover. Eu sabia que eu havia sido batizado, sabia que eu havia recebido o dom de línguas. Depois falei em línguas e depois Deus me tomou no mover, que eu comecei a rodar pela igreja. Eu não conseguia parar, sabe? Foi algo assim, não era algo ruim, era algo muito bom, era uma ardência dentro de mim. Eu senti como uma mão me puxando, eu saí rodando pela igreja. Não sabia como parar, minha mente ficava infrutífera. Como diz a palavra quando a gente fala em línguas, a nossa mente fica infrutífera, não produz fruto, a nossa mente fica questionando, né, o que está acontecendo, mas o meu corpo era tomado por uma presença gloriosa. Eu não perdi os sentidos, tá? Eu não apaguei, pelo contrário, eu estava sabendo de tudo o que estava acontecendo, porém, o poder que me envolvia era maior do que a minha decisão, né, do que a minha escolha. Hoje eu entendo, logicamente, que, né, o Espírito de Deus, para ele trabalhar, ele enche o meu espírito, e o meu espírito está sujeito a mim. Então, se eu me reter,
não vai acontecer. Mas como naquele momento eu estava tão aberto a Deus, né, tão aberto ao poder de Deus, aconteceu de uma forma gloriosa, irmão. E dali em diante eu comecei a viver experiências lindas com o Senhor, experiências profundas com o Senhor. Né? Mais à frente eu comecei a ter visões, né? Mais à frente eu comecei a ser usado em profecia, em revelações, tá? E eu vou gravar um vídeo aqui falando, né, sobre profecias, sobre revelações, sobre ouvir a voz de Deus. Algumas pessoas têm me perguntado lá no grupo dos inscritos. Se você não está no grupo dos inscritos, vai na descrição e entra nesse grupo, tá? Lá você pode fazer perguntas para mim diretamente, lá você pode me pedir oração, lá eu boto algumas orações específicas para os inscritos. Então vai ser bênção, tá? Na vida de vocês, vocês podem estar lá fazendo, né, irmãos? E eu vou estar fazendo, eu estou pensando num curso para dar aqui no YouTube. Esse curso vai ser só para quem se inscrever, não vai ser aberto, porque eu vou falar de coisas tremendas que eu não posso falar abertamente aqui, tá? Mas vai ser bênção na vida dos irmãos. Então se inscreva no canal, gente, ativa as notificações. E é isso. Comprem a apostila, tá? O link tá aqui na descrição para vocês estarem me ajudando. E você que quer me ajudar, vou deixar meu Pix aqui embaixo. Também não é obrigado, gente. Não tô cobrando para pregar, tá? Não tô cobrando para ensinar. O ensino tá aqui de graça. Você que quer ajudar. A palavra de Deus diz que aquele que dá um copo de água para um profeta recebe galardão de profeta. Então, se você ajudar um profeta, você recebe galardão. Então, o Pix vai estar aqui embaixo para quem desejar. Para quem tem um coração generoso, para quem entende o reino, para quem entende que dinheiro no reino é semente. E se você semear, você colhe. Eu vou deixar aqui para você, amém? Fiquem com Deus.